Bem-vindos e bem-vindas a mais um podcast da ABF, o Fala Franchising. E o tema de hoje tem um papel fundamental de conscientização, Outubro Rosa no Franchising. É muito importante que todos acompanhem este episódio, porque se você não é mulher, certamente você se relaciona com mulheres na sua família ou na sua empresa. Mas antes aqui de apresentar as convidadas, porque sim, hoje essa mesa está 100% feminina e na paleta do Outubro Rosa, eu quero lembrar que este episódio é patrocinado pela Sultis, a plataforma que oferece diversos recursos para a gestão de redes de franquias, com mais de 25 módulos integrados. E para contar a experiência, está conosco hoje a Andréia Eurico, sócia fundadora da Andréia Eurico Advogados. Bem-vinda, minha xará. Muito prazer em tê-las aqui e poder participar dessa mesa. Bom estar com vocês. Bora lá. E também quero apresentar hoje uma outra amiga de longa data e do franchise, Ana Centroni. Ela é gerente de expansão e franquia da Tintas MC. Muito bem-vinda, Ana. Muito obrigada. Estou muito feliz aqui de estar podendo participar e de trocar. Né? Principalmente da gente trocar. E conscientizar, né? E conscientizar. E para completar esse debate, para conscientizar todo mundo, eu quero dar as boas-vindas a Cristina Assunção. Ela é diretora executiva do Instituto Protea, que é uma organização não governamental sem fins lucrativos, que tem como missão proporcionar, de maneira ágil e com qualidade, o tratamento de câncer de mama para mulheres de baixa renda. Bem-vinda, Cristina. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês, conhecer as histórias e dividir um pouco de conhecimento. É isso aí, bora lá. Eu quero começar com a Andréia, para que ela conte para a gente como foi a experiência. Elas não estão aqui à toa, elas tiveram câncer de mama, vão contar essa experiência. E começaria com você, conta aí para a gente, como é que foi que você descobriu, como foi essa jornada? É uma jornada, como diz, quase que um penhasco, né? E depois vira um platô. Eu tive uma experiência, acho que diferente, porque cada mulher tem a sua, né? Eu estava me separando, e isso eu acho que também tem um efeito importante. Peso emocional, né? Bem grande. E aí a gente resolveu fazer um check-up, porque os dois estavam passando muito mal, a gente teve pedra no rim, foi uma separação muito triste, muito doída. Resolvemos fazer um check-up e eu, tomando banho, percebi uma bolinha. Falei, ainda bem que eu vou fazer o check-up. E um dos primeiros aprendizados da minha viagem foi que tempo está fora do nosso controle. Não dá tempo, né? E isso foi uma coisa que eu aprendi, porque eu falei, depois eu vou. E aí meu médico imediatamente começou, né, faz uma mamografia, faz um ultrassom, faz uma mamotomia, e ele marcava os exames com uma certa cadência e rapidez. Eu falava, gente, acho que não está muito bom isso aqui, né? Andréia, desculpa te interromper, que idade que você tinha? Eu fiz 50. Foi no meio dos 50 anos. Então, teve a crise dos 50, eu estava me separando. Eu sempre fui muito cuidadosa, eu sempre fiz check-up. Eu sou uma pessoa que me cuido muito, eu tenho uma ótima saúde, que inclusive foi o meu maior aliado. Eu passei muito bem por todo o processo, porque eu estava saudável, eu sou saudável. E eu acho que isso me ajudou muito. E aí, na véspera de Natal, o meu médico enrolou o diagnóstico até quando ele pôde e ele falou, olha, realmente é um tumor, a gente vai tirar, mas eu acho que dá para fazer a radiação na própria cirurgia, vamos tranquilo, né? E eu operei, tirei um quadrante, que eles chamam, né? Uma parte pequena. Eu já tinha a prótese de silicone, nem precisei trocar. Então eu fui assim, sabe, muito tranquila. Foi uma operação super tranquila, feita em hospital. Achei que a coisa foi muito simples e foi assim que eu fui tocando. Eu não fiquei assustada em nenhum momento. Eu fiquei assustada, eu achava que eram exames e estava lá. Entrou meio que na confusão da separação, dos 50 anos, que veio um monte de coisa na cabeça da gente. Então entrou lá, entra na fila. Vou fazendo os exames e fiz a cirurgia, removi o tumor. E na véspera de Natal, qual não foi a surpresa, quando ele falou, olha, realmente era um tumor, mas eu não consegui irradiar porque ele espalhou. Então, você foi agraciada com o combo completo. Radioterapia, quimioterapia, imunoterapia. E você vai começar dia 5 de janeiro. Então, como eu sou uma negociadora, né, por profissão, falei, então, mas vamos conversar. Eu acho que não, né? Eu acho que vamos procurar outro médico. Você pode procurar quantos médicos
você quiser. E, de fato, entre o Natal e o Réveillon, eu procurei três oncologistas, né? Porque ele é mastologista, meu gineco é mastologista, me indicou para 2, e eu procurei mais um oncologista, e os 3 deram o mesmo diagnóstico, e a minha escolha do oncologista foi o mais amigável. Já que o tratamento era o mesmo, eu queria um tratamento amigável. E eu escolhi fazer o tratamento numa clínica e não num hospital. E foi também a minha melhor escolha, porque não tinha aquele ambiente hospitalar, sabe, de doença. E isso foi, para mim, também fundamental. E aí eu ganhei o combo completo. E, de novo, você tem que começar dia 5. E eu tentei negociar, não tem negociação. Não tem, porque é um tumor muito agressivo. No meu caso, era um tumor muito agressivo. E aí tem dia para cair o cabelo. Então, assim, né, corre buscar uma peruca. Eu dou muita aula, eu faço muito vídeo. As minhas filhas eram pequenas, corre atrás de uma peruca, porque eu não vou ficar de lenço, não quero ficar de lenço. Eu acho que, para mim, isso tinha um aspecto muito de doença. E eu falei, não, eu quero meu cabelinho. E meu cabeleireiro cortou meu cabelo igual da peruca. E eu saí do cabeleireiro com a peruca. Então, assim, eu mesma não percebi, né? E aí foi o tratamento que eu acho que deixa para um segundo momento, mas ele é um processo de descoberta muito grande, né? Você faz uma viagem... Você mergulha dentro de você, Você faz uma né? viagem interior, porque a única coisa que passa... Algumas coisas passavam na minha cabeça. Eu não vou morrer, eu estou em tratamento. E isso, para mim, trouxe uma leveza muito grande. Assim, não vou morrer. Eu estou em tratamento e como é que está seu tratamento? Meu tratamento está ótimo. A segunda é que eu perdi completamente o controle da vida. Você não tem controle, eu sou uma pessoa controladora, né? Eu que, enfim, faço minha vida, meu escritório, minha família, sou sempre, né? Eu tenho muito presente. E essa característica de liderança. E assim, perdi o controle. Perdi, não tenho controle, eu não sei se eu vou passar bem, se eu vou passar mal, eu não sei se o tratamento vai dar certo ou não vai, eu não sei até onde eu vou. E aí eu também tive Você ficou mais leve, né? Eu fiquei muito mais leve e muito menos programa. Eu sou uma pessoa que sempre fiz muitos planos, nossa, né? Eu quero viajar o ano que vem, e eu quero, né, ter dinheiro até tanto, eu quero que minhas filhas se formem, eu quero ver o casamento, eu sempre fiz muitos planos. De repente, meu plano era até o fim de semana seguinte. Né? Então eu trouxe tudo muito a valor presente. E eu vivo, e este é meu maior aprendizado. E, gente, se eu contar que eu não sei o que eu vou fazer no Réveillon, vocês acreditam. Então, assim, não sei, eu sei o que eu vou fazer o fim de semana que vem, mas depois disso já. Né? E eu deixei tem os ganhos, né? Eu acho, eu deixei tem essa leveza e realmente eu não faço muitos planos. Eu vivo mais o presente porque é um presente. É um presente. E eu resolvi trazer isso como leveza, como ganho e não como perda. Quanto tempo você ficou em tratamento? Um André? ano. Um ano e meio. Foram 6 meses de químio, aquela químio mais vermelha, branca, enfim. Perdi todos os cabelos, perdi todo o cílio, que eu acho que é pior do que o cabelo. Mas tem jeito para tudo, gente. Tem jeito para tudo, tem peruca, tem aplique, tem lenço, tem tatuagem, eu fiz tatuagem, eu refaço agora a minha tatuagem, porque também depois dos 50... Se você não fala, ninguém percebe. Ninguém percebeu. As únicas pessoas, e isso também foi um erro, mas vou dar a palavra para as meninas, do que eu fiz de errado. Né? Eu fiz várias coisas de errado. Mas passa, tudo passa. Um ano depois, 6 meses depois, eu já estava de cabelinho. Daqui a pouco eu vou voltar com você, que você vai me contar o que você fez de errado. errado. Só fazer um parênteses lá, no relato da Andréia, que essa realidade de fazer rapidamente todos os exames, ter acesso rápido ao tratamento, à cirurgia, isso não é a realidade para a grande maioria dos brasileiros. 75% da nossa população não tem plano de saúde, então é 100% SUS dependente. O SUS ele tem inúmeras qualidades, ele é um sistema universal, único no mundo, ele é um case estudado no mundo, mas a gente sabe também que tem várias questões, e quando a gente fala de um câncer, é uma doença que ela não tem tempo a perder. Exato. E eu reconheço esse privilégio, porque na época
a gente fica muito próxima de pessoas que estão passando Sim. por tratamento e você percebe a fila do SUS para fazer um exame. Eu tenho um dado que eu até ia colocar mais para frente, mas a Cris já antecipou e eu acho muito importante. Na rede pública, 50% das mulheres que iniciam tratamento com a doença estágio avançado são 50%. Na rede particular é 17%. Exato. Então, assim, isso mostra esse menor acesso. Infelizmente, a gente tem a condição privilegiada e por isso que o Instituto Protea também vem aqui trazer, né, essa porta aberta para as mulheres com menor condição, para que elas também busquem esse tratamento. Mas o importante, assim, é que a experiência que todo mundo tem aqui é a mesma. Em Com termos de certeza. doença, de diagnóstico, de efeitos do tratamento. Então, isso é muito importante, porque é uma conscientização, né? Sim. E eu quero agora que a Ana também comente a sua experiência. Como foi que você descobriu? Como é que foi essa jornada? Eu tinha 44 anos e eu faço exame todo ano, de check-up. E num ano eu não tinha nada, no ano seguinte apareceu um nódulo. Você também descobriu num banho, num autoexame? Não, nada. No exame. Ah, no exame. Você nem sentia nada? Nada, eu não sentia nada, porque o meu nódulo era atrás do bico, então não sentia. E foi um exame ginecológico. Aí eu lembro que no dia do exame, a médica que estava fazendo o exame, eu vou ligar para sua médica. Falei, que estranho, ela quer ligar para a médica, mas nem passou pela minha cabeça. Né? Nem pensei. E tudo bem, então continuei fazendo os exames, fui levar os resultados para a médica, para a ginecologista. Essa ginecologista, ela é fantástica, porque ela te varre do fio de cabelo ao pé. Eu fiz, na verdade, era só para check-up. E aí, no dia que ela me deu o diagnóstico, ela estava muito nervosa. Eu não sei se eu fui a primeira pessoa que ela deu o diagnóstico. E ela virou para mim e falou assim, Ana, você está com um câncer. E ela é da Escola Paulista de Medicina, ela falou, se fosse comigo, eu ia tratar com esse médico. Eu falei, eu acho ela maravilhosa. Eu falei, se ela está falando que é para tratar com esse médico, eu não sabia, na minha família não tinha nenhum histórico. Nem na minha. Nem na sua. Nem menos de 10% isso é importante a gente dos falar. Casos são hereditários. Quanto? Menos de 10%. E a gente acha, né, tem esse mito de que é hereditário, que é uma das coisas. Isso é importante falar. Por isso que eu acho que, para mim, o mais importante, o recado que eu quero, principal, se eu puder deixar aqui como contribuição, é fazer check-up todo ano. É isso. Para mim, esse é o principal de tudo que eu aprendi. Eu já fazia, mas eu acho que a gente tem que sempre reforçar, porque a gente não sabe. Ana, né? a estatística é 1 em cada 8 mulheres no mundo vai ter câncer de mama ao longo da vida. É uma coisa que não está nas nossas mãos controlar. Então, o check-up anual é fundamental. É fundamental. Então, para mim, essa foi a principal lição. E eu falo isso para as pessoas, eu falo isso para as mulheres, né? Aí eu tive o diagnóstico, aí foi muito engraçado, porque eu cheguei em casa e liguei para o meu terapeuta. Falei, vou ligar para o meu terapeuta. Para quem que eu vou ligar? Eu não queria ligar para ninguém da família, porque eu não queria deixar as pessoas preocupadas. Isso. Eu tive esse cuidado, eu não quis deixar. Primeiro eu estava ainda vendo dentro de mim o que era, né? E aí calmíssima, liguei para o meu terapeuta, aí eu liguei para ele e falei, olha, eu tive esse diagnóstico assim, ele falou, tá, e desligou o telefone. Eu falei, nossa, que estranho, ele não vai falar nada, né? Aí ele me ligou em seguida. Ana, me desculpa, acho que ele ficou tão assustado. As pessoas ficam, assustam, né? E eu estava calma. E aí eu virei para ele e falou, não, Ana, eu tô aqui para te apoiar, vou te ajudar, nananana, tá bom. Isso era numa quinta-feira, gente. Sexta-feira eu estava indo numa viagem com os meus amigos para Inhotim, em Belo Horizonte, do lado de Belo Horizonte. Eu viajei e não contei para ninguém. Acredito. Porque eu falei assim, se eu contar, eu vou estragar a viagem. Eu não vou aproveitar. Eu já tenho o telefone do médico. Eu vou no médico segunda-feira, eu vou aproveitar a viagem. E aí, eu levei todo o meu tratamento com essa mentalidade. De não dividir. De não dividir. Depois eu dividi, mas no sentido de com a cabeça boa, com a cabeça leve. Tiveram isso, assim, olha, eu sou em tratamento. E eu não falava em nenhum momento que era câncer. Eu falava que era um nódulo. Então, eu acho que você tem que também dar o tamanho para a coisa que ela merece. Eu sou maior. A palavra câncer, ela é muito pesada. Ela é muito pesada. Para que eu ia me deixar mais pesada? Porque quem conhece a minha personalidade, eu tenho uma personalidade forte, eu sou acelerada, eu faço coisas. Então eu via que assim, se eu falasse, as pessoas iam falar, e agora, o que vai acontecer? Então. E eu estava super bem. Então, assim, para quê?
E para mim, a outra lição foi: a tua cabeça comanda, a mente comanda tudo que você vai fazer. Mente e corpo formam um só sistema. A mente comanda tudo. E eu estava trabalhando, eu contei na empresa que eu estava trabalhando, é uma empresa franqueadora. Né? Se quiser, eu posso dizer o nome. Eu trabalhava no Girafas na época. Eu fui extremamente bem acolhida. Né? Eles foram extremamente carinhosos comigo. E eu tive o diagnóstico. Eu fui num médico só. Eu tive tanta segurança com esse médico. Eu olhei no fundo dos olhos dele e ele me passou uma segurança. E ele falava... E ele é professor da Escola Paulista de Medicina, em mastologia. E ele me passou tanta segurança que eu falei assim, eu não preciso procurar mais ninguém. Minhas amigas falavam, vai outras pessoas, vai ver. Eu falei, não, já achei quem eu preciso. E fui fazer tratamento com ele. E você ficou em tratamento quanto tempo? Eu fiz operação, entre o diagnóstico e a operação foi em 1 mês. Porque o meu também foi muito rápido, o crescimento do nódulo. No ano não tinha nada, no outro ano eu tinha. Então, eu fiz a operação em 1 mês. Aí eu demorei para fazer a químio, para ir no oncologista. Porque eu falei, não, dá para esperar. Eu já tirei, então eu vou esperar. E, gente, não precisa esperar. Né? Não aconteceu nada demais por eu ter esperado, mas eu fui no limite. E eu também eu tive outra sorte, porque eu também não conhecia nenhum oncologista. E esse meu médico falou, Ana... eu tinha um convênio muito bom na empresa. Então, um recado aí para os empresários, né? Que a gente está falando de franchising, né? O benefício para o teu colaborador faz toda a diferença. Faz. Toda a diferença. Se eu não tivesse naquele momento um convênio que eu fui atendida nos melhores hospitais do Brasil. Rapidamente. Que rapidamente. Falando, né, das estatísticas. E com médico. Tem acesso a exatamente. Eu estava no hospital... Nem era hospital, era uma clínica também especializada para câncer no Brasil. Isso muda resultado, né? Totalmente. E você também teve a questão que a André falou, de cair cabelo, todo esse processo. O que aconteceu? Eu comecei, o meu médico pediu para eu fazer um exame, isso é importante falar, que não tinha na época no Brasil, era fora do Brasil, para estudar a genética do nódulo. Porque ele queria entender se ele começava comigo pela quimio ou pela rádio. Então, ele tomou todo esse cuidado. No meu exame, como mostrou que o crescimento do nódulo, a chance de eu voltar a ter o câncer em 10 anos era de 20%, e ele considerava 20% uma taxa alta, ele preferiu começar com a quimio. Então, eu fiz 16 sessões de quimio, entre branca e vermelha. E depois eu fiquei careca também. Depois eu perdi tudo também, a gente fica sem pelo nenhum. Depois eu fiz mais 30 sessões de rádio, sendo 25 na mama inteira e 5 só onde eu tive o nódulo, né? E já se passaram 10 anos. Olha só. Eu já sabia que eu estava curada e já se completaram 10 anos, né? Que bom. Então, para mim foi uma experiência, eu digo que isso é uma experiência. Eu trabalhava toda semana fazendo químio. Eu não deixei de trabalhar porque meu médico virou para mim e falou assim, Ana, é vida normal. É isso. Eu já sou workaholic. Ele falou para mim que era vida normal, eu não parava de fazer nada. Isso ajuda, ajuda a gente a estar ocupado, né, com a cabeça focada e não ficar pensando. Manter a rotina te faz parar de pensar o tempo todo na doença. Exato. Então, você se distrai. Né? Se distrai. Ela passa a fazer parte da tua rotina. E eu falava muito assim, você entra na fila. Não, mas tem que... Entra na fila. Eu vou, mas entra na fila. Você vê que já um dos efeitos foi desacelerar. Foi desacelerar. Então, assim, eu tenho que cuidar da minha casa, do escritório, do meu trabalho e do meu tumor. Então, entra na fila, tem lugar privilegiado para você. Mas ela não toma conta. Mas ela não toma conta de você. Porque eu vejo muitas pessoas pararem a vida completamente para ficar acariciando a doença, seja ela qual for. Sim. Principalmente um tumor, porque eu acho que tem essa atrela a questão da fragilidade. Né? E uma das coisas é em relação ao trabalho. Todo mundo tira o pé com relação a você. Não sei se isso aconteceu com você, Ana. Comigo, todo mundo falava assim, não passa para a Andréa. E foi nessas que eu parei de falar.
que eu estava doente. Não vou falar porque as pessoas têm pena, as pessoas te poupam, as pessoas acham que você está doente. E em muitos casos, de fato, você fica muito debilitada. Você fica. Se no final, tem os efeitos, no final tem os efeitos colaterais. principalmente. Depois de cada sessão de químio, principalmente. Então, eu, por exemplo, marcava minha sessão de químio sexta-feira. Eu também era de sexta. Porque se passar mal, passa no sábado e domingo. Porque segunda eu ia trabalhar. Exato. E tem uma coisa que eu acho que é importante também. Eu procurei me cuidar em todos os aspectos. Então, eu fui numa nutricionista que já atendia mulheres com câncer de mama. Por quê? Eu não passei mal em nenhum momento. Eu nunca vomitei. Olha isso, nem eu. Eu nunca vomitei. Olha também que falta de espalhar essa informação, né? Eu acho que é falta de É multidisciplinar. Exato. Não, e assim, nossa, passa super mal. Gente, eu não vomitei uma vez. Eu tinha sono. Eu saía depois da químio, eu ia comer, parecia que eu não tinha comido nunca. Eu tinha muita fome, sabe? E eu ia num restaurante legal. Olha, eu não queria comer. Eu mereço. Eu ia num restaurante É. legal. Saía da clínica e já ia direto para um restaurante legal. E tinha uma coisa que, assim, um pouquinho... Eu não queria usar... Eu comprei peruca, mas eu não quis usar peruca porque, no meu caso, era verão. Então, estava muito quente. E eu também não queria usar lenço. O que eu fiz? Você assumiu? Eu assumi. E eu fiquei super Ai, que bem ótimo. careca. E eu não te vi careca. Não. Mas eu tenho fotos, eu tirava fotos, andava na rua. E eu andava na rua, eu ia fazer... Teve um período que depois eu parei de trabalhar, porque você fica mais debilitada mesmo. E aí eu lembro que eu ia fazer massagem toda semana. E aí eu fui fazer massagem e uma mulher me parou na rua. E começou a falar comigo assim, nossa, você não está usando peruca. Ah, olha, você é corajosa. Quando eu me toquei, ela estava de peruca. E aí, ela também... Aí eu falei, nossa, porque você acaba vendo muitas pessoas fazendo o tratamento, né? E aí eu virei pra ela e falei, nossa, você também tá fazendo o tratamento? Ela falou, tô. Aí a gente começa a conversar, você começa a trocar. E isso é muito rico. Uma encoraja a outra. Teve uma outra vez, eu moro aqui na Vila Olímpia, eu ia no Parque do Povo e no Ibirapuera andar a pé todo dia quando eu não estava trabalhando. Então eu ia andar, eu ia careca. Aí eu lembro que eu estava chegando no Parque do Povo, tinha um senhor muito simples sentado no ponto de ônibus. Aí ele virou e falou assim, nossa, mas você sai da cama todo dia? Eu falei, saio, né? Aí ele falou, mas sabe o que é? É que minha mulher não sai. Aí ele virou e falou assim, você falaria com ela? Eu falei, lógico. A gente pegou o telefone e ligou para a mulher dele. Comecei a conversar com a mulher dele. E aí, como eram pessoas mais simples, eu falei, o senhor sabe quais são os direitos dela? Que tem isso, também, né, Cris? Muito. Aí ele falou, não. Falei, então vamos lá, eu vou explicar para o senhor. Comecei a explicar para ele o que podia, o que não podia, se ela trabalhava, se podia sacar o fundo de garantia, que isso é uma coisa que funciona no Brasil. Tá? Eu saquei meu fundo de garantia porque eu precisei, durante o período de tratamento, eu tirei 2 dias depois que eu dei entrada. Olha lá, que maravilha. Tirei 2 dias depois que eu dei entrada na Caixa Econômica Federal. É que a grande maioria das pessoas não conhece as leis, não conhece os direitos do paciente oncológico. Esse foi um trabalho que a gente fez também no Instituto com uma advogada, de criar uma cartilha, não só colocando as leis, mas como utilizar essas leis. Cris, é isso mesmo. Está no site? Está no site essa cartilha. E é super importante. Pode dar um caminho, é importante. www.protea.org.br. Tem a cartilha, você consegue baixar uma cartilha digital que tem as leis do paciente oncológico e como acessar essas leis. A gente tem uma lei de 30 dias para o diagnóstico. A gente tem uma lei de 60 dias para o início do tratamento. Essas leis são desconhecidas e tem pessoas que esperam mais de ano. Não pode. Isso eu sei que para tratamento de câncer, o SUS tem que atender até tem direito ao fundo de garantia, tem direito à isenção de pagamento de transporte público. Então, essas pessoas têm que saber. A gente via no Hospital Santa Marcelina, que é um dos hospitais parceiros do Protea, que as pacientes não iam fazer quimioterapia, porque elas não tinham dinheiro para pagar o transporte. Sim. E você falava, não pode, você tem direito à gratuidade do transporte público. Então, a gente fez esse caminho para levar essa informação, porque as pessoas têm que conhecer as informações.
muitas das pessoas não têm uma rede de apoio. Sim. Essa rede de apoio é fundamental. Você trocar a tua experiência, você vê que outras pessoas estão passando, que têm os mesmos medos, que têm os mesmos problemas, vai se fortalecendo. Vai se fortalecendo e vai desmistificando Totalmente. também, porque tem muita informação desatualizada, assim, né? Então, sei lá, os tratamentos fazem passar mal, de fato, né? Não é agradável, mas também não é... Não é o fim do mundo. Não é o fim do mundo. Eu achava, gente, de verdade, que a químio era uma máquina tipo de raio-x, que saíam neons, que a rádio era uma coisa meio que neons. Eu falava, gente, você... Porque eles falam, né, vai bombar, vai, né, entrar em você. Eu falava, gente, mas assim, cadê a máquina? Não é uma máquina. Não é a químio, não é uma máquina. Então, né, tem que desmistificar. É muito mais simples coisa, do que a gente imagina. E hoje em dia, a ciência evoluiu demais. Então, como você falou, Ana, que você foi fazer um exame para saber qual era o tipo de câncer de mama que você tinha, hoje em dia os tratamentos são muito eficazes e muito específicos para cada tipo de câncer de mama. Sim. Os efeitos colaterais da químio hoje são muito menores do que antigamente, porque as químios foram melhorando tempo a tempo. Assim. Então, é importante falar, é importante as pessoas perderem o medo do tratamento. Tem que ver o tratamento como um aliado. É isso. Inclusive, eu vi que o Instituto Proteri desenvolve pesquisas, né, relacionado com o câncer, inclusive junto até com hospitais, inclusive sobre a aplicação da inteligência artificial para a detecção precoce da doença. Então, eu queria que você me falasse um pouco de como andam essas pesquisas e qual o futuro, se ele é promissor em relação ao acompanhamento da doença, porque isso ajuda a desmistificar para quem está nos ouvindo, trazer essa leveza, tem o diagnóstico, nós vamos caminhar dessa forma, e não é o bicho de 7 cabeças que está sendo pregado. A medicina está evoluindo, as pesquisas estão evoluindo. Eu queria que você comentasse também. Obrigada. A gente o Instituto nasceu para dar acesso ao tratamento. A nossa fundadora teve câncer de mama 2 vezes, mas também ela faz parte dos 25% da população brasileira que tem acesso a um plano de saúde, que sempre também foi muito regrada com o check-up dela, anualmente ela fazia. 2014 ela fez, ela sempre faz em outubro. 2014 ela fez, ela não tinha nada. Em 2015, em outubro, ela tinha um tumor de 7 centímetros. Foi o que ela falou, né? Cresce muito rápido e do nada. O meu foi 6 centímetros de um ano para o outro. Então, exatamente ela isso. também conseguiu diagnosticar, conseguiu em uma semana fazer todos os exames, ter a confirmação e marcar fazer a cirurgia, começar a quimio e rádio. No segundo tumor dela, que foi 2 anos depois, ela recebeu a ligação de uma amiga para se solidarizar com ela, e que ela fala também que uma das coisas boas, que se tem, né, coisas boas, é a solidariedade das pessoas, a rede de apoio. Sim. Fundamental. E a amiga dela falou, Gabi, que incrível que você esteja nessa leveza, que esteja enfrentando isso com tanta, né, consciência e tanta leveza. A minha funcionária tem 40 anos, foi diagnosticada e está esperando 6 meses para ter acesso ao tratamento. E a Gabi falou assim, é desumano uma pessoa receber um diagnóstico de câncer e ter que ficar esperando abrir uma vaga para ela tratar. Sim. E ela foi quando ela teve a ideia de criar o instituto. Ela é uma executiva do mercado financeiro, ela conhecia como funcionava o sistema de saúde no Brasil, sabia que os hospitais públicos não dão conta de toda a população, que tem os hospitais privados que só atendem planos e no privado. E tem os hospitais particulares filantrópicos que são credenciados pelo SUS para atender pacientes do SUS e recebem o você pagamento. Entra pela agenda de regulação normal. Exato. E eles recebem um pagamento do SUS. Só que esse pagamento não é reajustado há mais de 14 anos. Então, entre o que custa para o hospital e o que ele recebe do SUS, tem uma defasagem. Muito grande. No caso do câncer de mama no Santa Marcelina, essa defasagem é de R$30 mil por paciente. Nossa. Então, por mais que o hospital filantrópico queira atender pacientes do SUS, ele começa a limitar e chega um momento que ele fala, não atendemos mais. E mesmo que preencha todas as vagas, ainda tem gente na fila. Tem muita gente na fila. E aí a gente começou a atuar com o Santa Marcelina, foi o nosso primeiro hospital parceiro, a gente custeando o tratamento completo, cirurgia, químio, rádio. Só que no primeiro ano, o que a gente viu? Mais de 50% das pacientes SUS dependentes chegam em estágios avançados da doença. Então a gente viu que a gente precisava começar a atuar no outro pilar do problema. A gente tem 2 problemas. O diagnóstico. É o diagnóstico e o acesso ao tratamento. Então a gente viu que a gente precisava começar a atuar no diagnóstico. Só que não adianta a gente fazer um monte de mamografia e jogar as mulheres no sistema.
Elas não vão demorar para ser atendidas. Vão demorar para ser atendidas, não sabem para onde ir. Então a gente começou 2 projetos. Um é o Cuida Mama, que é um projeto que a gente queria entender a jornada completa da paciente, ver quais são as dificuldades que tem e ajudar a criar soluções. A gente está com um projeto piloto no município de Cotia, está no 4º ano desse projeto. O ano que vem a gente vai expandir esse projeto para um novo território. E a gente trouxe um outro projeto, que é o de inteligência artificial. A Gabi, que é a nossa fundadora, conheceu a doutora Regina Barzilay, que ela é chefe da ciência da computação do MIT, que é o Massachusetts Institute of Technology. Ela, junto com a chefe de radiologia do MGH, que é um hospital de referência em Boston, elas criaram um algoritmo que lê uma mamografia e prevê o risco da mulher desenvolver o câncer de mama em 5 anos. Olha que maravilha. Para que é esse algoritmo, né? Para que a gente está implementando e qual a ideia dele? É que hoje a mamografia, que é o exame de rastreio, ele é feito em base à idade. Então, assim, pelo sistema privado, pelas sociedades médicas, preconizam que a mulher faça a mamografia a partir dos 40 todos os anos. Pelo SUS, a mulher faz mamografia a partir dos 50 a cada 2 anos. Então, aqui a gente já tem uma defasagem. E o maior problema estão aumentando os casos na população abaixo dos 40 anos. Precoce. Por isso que você perguntou até a idade, né? Exatamente. A gente tem visto um aumento muito grande na população de 20 altos, de 30 a 39 anos. E vocês sabem a causa disso? É questão hormonal? Está correlacionado muito aos hábitos de vida. Sedentarismo, obesidade, alimentação não saudável, tabagismo, uso excessivo de álcool. Então, a gente vê que a população mais nova, que está comendo muito mais porcaria, que não faz atividade física, tem um aumento maior de chance de desenvolver uma doença como o câncer. E a gente trouxe esse algoritmo, a gente está implementando ele lá no projeto, no Santa Marcelina, como um projeto de pesquisa. A gente quer levar isso para o SUS. Por quê? A gente quer que a mulher comece o rastreio dela em base ao risco dela desenvolver a doença e não em base a uma idade. Porque 40, porque 50, porque anual, porque bianual, e por que a gente está vendo tanta mulher abaixo dos 40 tendo diagnóstico? A gente não vai evitar que a pessoa desenvolva o câncer, mas a gente vai fazer com detectar rápido, porque o tratamento de um câncer em estágio inicial, ele é infinitamente menos custoso, menos doloroso, e as chances de cura são muito mais altas. O câncer de mama, ele tem chance de mais de 95% de cura desde quando é diagnosticado do início, né? Exato, diagnosticado precocemente e tratado. Então, o tempo para o câncer, ele é fundamental. Isso é muito importante. Agora eu queria voltar com vocês, que a André deu uma deixa, falando assim, depois eu vou comentar os erros que eu não cometeria, eu não faria de novo. Eu queria que vocês comentassem. Como é que foi, André? Dá dica aí para quem está ouvindo. Eu acho que o meu maior erro foi não ter, de início, feito essa equipe de apoio, né? Eu fiz uma equipe de apoio médica. Então, eu fui para psiquiatra, eu fui para psicólogo, dermato, porque a pele seca muito, o cabelo cai. Então, tem 1000 dicas, tem 1000 soluções. Dentista, né? O dentista então, específico, fica mais fraco, tem que né? ser, porque não pode sangrar, você não pode... Tem vários cuidados. Então, eu fiz uma equipe de apoio médica, mas eu errei de ter omitido ou contado superficialmente, primeiro para minha família. A única pessoa que sabia era meu marido, que foi incrível, porque, de novo, a gente estava se separando. Ele foi como sempre foi, eu tenho que elogiar, um baita parceiro. Estava lá comigo no diagnóstico, no tratamento, o tempo todo. Mas eu queria muito poupar minhas filhas, que na época tinham 12, 15, e a mais velha estava prestando vestibular. Eu tive o diagnóstico no 2º semestre. Então, ela estava prestando vestibular e eu falei do tumor, falei que eu ia operar, mas não trouxe essas palavras câncer, químio, né? E até hoje elas me cobram que eu omiti, que eu devia ter falado mais e que para elas podiam ter participado mais. Eu poupei minha mãe, né? Tinha acabado de ficar viúva também, né? Olha, tá tudo ótimo, tá tudo bem. Não, o tratamento não precisa. Eu vou com você. Não precisa, eu fiz o tratamento inteiro sozinha. Né? Não queria entrar na quimio
com alguém, não queria, no momento meu. Sim. Então, eu errei de não ter feito uma equipe de apoio pessoal no começo. Depois, né, as pessoas Depois vão sabendo e a coisa, eu mesma fui me entendendo. Mas eu acho que você saber que você tem apoio, que a sua família está lá, que se você falhar, não acordar, que tudo desmaiar, bem. tudo ótimo. Não, tudo ótimo, porque assim precisa levar as meninas no pediatra, quem vai buscar na escola, sabe? Tudo, você precisa de ajuda. E isto me obrigou a fazer uma coisa que eu também era muito relutante, que é pedir ajuda. Né? A gente, não, você vê com as lições que o câncer deixa vai que eu dando, faço, né? deixa que eu vou, deixa que eu aconteça, eu sou solucionadora de problemas, né? Deixa que eu resolvo. A gente tem mania de achar que a gente dá conta de tudo, que a gente é forte de tudo, e não precisa. E não precisa. Não precisa. Eu acho que acima de tudo, não precisa. Pede ajuda. Não precisa. E todas as pessoas para as quais eu pedi ajuda, principalmente para minha sócia na época do escritório, ela foi para a linha de frente, eu fiquei, né, na retaguarda. Elas foram incríveis. Então, assim, foi muito importante para mim saber, né, que eu contava com alguém. Meu ex-marido foi incrível, ele assumiu lá a liderança, que eu muitas vezes, né, deixa que eu faço, deixa que eu aconteço, eu também passei a conhecê-lo sob um outro viés, porque ele fez e ele aconteceu. Né? Então, eu acho que meu maior erro foi ter minimizado e puxado para mim mais essa carga. Eu acho que isso eu errei feio. Isso eu não fiz. Eu só não poupei minha mãe, porque minha mãe era uma pessoa muito simples. Eu falei, eu vou assustar. E aí eu contei para os meus irmãos depois. Eles foram no dia da operação. E no meu primeiro dia de químio, tinham 16 pessoas comigo. O médico me olhou e falou assim, mas onde que vai tudo isso? Eu falei, vieram aqui, é uma festa. E teve uma coisa que eu fiz também. No dia que eu operei, eu levei bem nascido para o hospital. Eu levei bem nascido, brigadeiro bicho de pé e brigadeiro branco. E aí, meu irmão contou que os médicos, durante que assim, iam me operando, eles saíam da sala e voltavam, eles iam comer os docinhos e voltavam para a sala de operação, né? E o médico virou e falou assim, mas eu nunca vi ninguém trazer um docinho ou um bem-nascido. Eu falei, eu estou nascendo. É isso. Eu estou renascendo. Então, eu levei desde o começo, para mim era um renascimento. Tem uma imagem que eu tenho minha, muito grande, que uma vez eu lembro que eu estava sozinha em casa, e eu não ficava muito sozinha, mas foi período de carnaval que eu não viajei, acho que todo mundo viajou, eu estava em casa. E eu lembro que já tinham caído os cílios, eu também, igual a André, fiz tatuagem. E quando cai os cílios é chocante, mais do que o cabelo. Eu achei também. Os cílios, né? ele é mais chocante. Você porque perde a expressão. Você perde a expressão. É muito. E ninguém fala disso. Né? E aí, tá bom. Aí eu tava lá e minha pele tava muito fininha. Né? E eu lembro que a minha sensação é que eu era um bebê. Porque eu tava careca. E eu era um bebê, eu estava com a pele fina, eu estava renovando. Então, para mim, era uma sensação que eu estava renovando todas as células do meu corpo. Ana, você sabe por que o Proteia chama Proteia? Não. Proteia é uma flor, que ela tem origem na África do Sul. O nome vem do deus Proteus, que é o deus da metamorfose e da transformação. Que é o que ela está falando. E eu tive transformar. Isso, a mulher, né? E ele simboliza muito. É uma flor super resistente, resiliente. Olha que lindo. Que simboliza a força da mulher quando ela passa por esse desafio. Olha só. Eu tive exatamente isso. É uma sensação muito forte. Sabe o que aconteceu comigo? Durante o tratamento, eu sonhei que eu me pari. Eu nasci. E eu nunca mais vou esquecer dessa imagem, porque isso foi libertador. É assim, pronto, nasceu, encara. Agora é tudo novo, você é uma pessoa mais forte, mais humana, mais desnuda, mais despida. Você realmente, assim, você se conecta a uma outra pessoa. E eu acho que a vida é mesmo feita por fases. Hoje, né, quase chegando aos 60, eu me permito mudar o tempo todo. Por quê? Porque eu também não sou a mesma mulher que eu era aos 20, aos 30, antes do tumor, depois do tumor. E eu acho que você tem que se permitir esses renascimentos, né? E eu acho que um tumor, como você chega muito próximo de morrer ou não, você tem essa reavaliação muito forte, e aí você pode ficar para trás e olhar
para as perdas, ou ter essa postura que eu acho que eu e a Ana tivemos, de olhar para frente e realmente, assim, vamos começar de novo? Vamos refazer, porque é uma segunda oportunidade. A única conversa que eu tive com Deus, assim, forte, é: se eu tiver que ficar, você me mostra o que eu tenho que fazer. Para valer a pena, para aproveitar. Se eu já fiz, eu vou com tranquilidade. Vou porque eu sou católica, apostólica, e eu acredito muito, né, nesse propósito, nessa missão. Falei, se acabou aqui, não tem zero problema. Mas se você me deixar ficar, ilumina meu caminho e me diz qual é o propósito, porque eu vou cumprir ele. Porque eu sei que uma hora vamos todos. Todos nós sofremos de finitude crônica. Isso é invariável. Então, né? Eu não tenho medo de morrer, simplesmente porque eu acho que a gente está aqui num propósito. Uma missão. Então, assim, se eu cumprir o meu propósito, deixa eu ir. Né? Eu falo, ninguém nunca voltou, deve ser maravilhoso por lá. Ô, Cris, você sabe que a gente está vendo das duas, né? Que elas encararam o tratamento não como um atestado de fim, mas sim de um processo, de uma cura que elas estavam conquistando, levaram com leveza. E eu queria saber de você, como que as mulheres chegam no Instituto Protea? Quais são as maiores necessidades? Porque aqui eu vejo que o psicológico foi muito forte e determinante para a cura, para essa jornada. Queria que você comentasse isso, como que vocês dão esse auxílio, essa rede de apoio a essas mulheres que também chegam lá. Tá. Eu queria primeiro pôr um dado de que 70% das mulheres que recebem um diagnóstico de câncer de mama são abandonadas pelo marido. Olha Nossa, só, a Andréia já está com eu o marido e não foi abandonada. É isso que, assim, ela foi contando e, assim, eu falei, nossa, esse cara é especial. Ele é até hoje, é meu super parceiro. Por isso que eu falei no início que esse podcast tem que ser ouvido pelos homens também. Sim, porque é verdade. fundamental o apoio deles. E, aliás, até ali você também comenta isso, que apesar da gente achar que não tem... Homem também tem câncer de mama. 1% dos casos. 1% dos casos. Então, também é para eles. E eu acho que, só interrompendo, eu acho que no nosso caso, a gente não teve a fase de ficar sem o seio. Né? Eu, pelo menos, não fiquei. Já foi refeita lá imediatamente. Eu acho que a Ana também. Mas tem gente que não tem essa sorte, né? E fica lá um período por razões clínicas, né? Sem uma mama, né? Se sentindo muito mutilada. É uma parte da mulher muito simbólica do feminino, da sexualidade. Então, você se vê com aquela fragilidade sexual, sensível. Eu acho que também não é todo homem que tem essa maturidade, né? Ou essa, sei lá, essa força, né? E tem mulheres que escondem, André, assim, porque exatamente por isso, elas, pelo medo de perder o homem, e quanto mais classe baixa que a gente fala, mais machista, mais a mulher tem aquela figura de meio objeto mesmo. Então, ela mutilada, ela deixa de ser mulher. E a gente já escutou de muitas pacientes isso. E normalmente a mulher, principalmente, ela é aquela que toma conta da casa, que faz, traz dinheiro, que trabalha. Se ela deixa de ter esse papel, já não interessa mais. Você fala assim, ela não vai fazer mais, não vai cozinhar, não vai trabalhar, não vai trazer o dinheiro, não vai... Né? E eu acho que também tem aí uma coisa que às vezes... que é o nome da palavra, como a Cris comentou, que é pesada, o câncer. O homem também, que não está preparado para isso, ele ouve isso, ele fala, bom, vai morrer. Eu não vou dar conta, eu não quero, e já escapa. Mas, assim, sem saber que isso hoje em dia, as chances de cura são muito maiores do que de morte. Né? Então, eu acho que a gente desmistificar isso e a gente falar disso. Eu vou nas manicures, é muito engraçado, porque eu pego o meu dedo, não sei da Andréia, mas assim, a gente quando faz o tratamento, né, de químio, os dedos, as unhas ficam roxas do dedo, do pé, da mão, por causa do remédio. E aí, a minha unha, por exemplo, ela demorou 10 anos para colar do dedão do pé. Levou, porque é o tratamento. E aí eu brinco, às vezes, com a manicure, eu falo, tá vendo? Ainda ela não colou, vai colar, né? E aí eu pego e pergunto, você faz exame? Você já foi fazer exame? Eu toco no assunto, porque tem que ser falado. A gente, como mulher, a gente tem que falar para todo mundo o tempo todo. Porque as pessoas deixam de falar e as pessoas não estão habituadas que isso é uma conversa. Que é como escovar o dente, gente. E em termos de números, são 74 mil novos casos de câncer de mama por ano. Então, são praticamente 10 novos casos por hora. Assim que a gente terminar esse podcast, 10 mulheres vão ter diagnosticadas. E você sabe quantas morrem no Brasil por dia? Quantas, 50. Meu Deus. Por uma doença que tem cura. Hoje, a nossa taxa de mortalidade está em 27,5%. Por uma doença que, se diagnosticada precocemente tratada, tem mais de 95% de chance de cura.
Então é inaceitável. Então a gente tem que falar, as pessoas têm que saber. Tem que saber. Tem que desmistificar. E a pergunta é, não porque eu, é porque não eu. Se 1 em cada 8 mulheres vai ter, por que não eu? É isso. Exato. Então tem que fazer exame, tem que se cuidar. Voltando para a tua pergunta, Andréa, as mulheres chegam pela regulação do governo, tá? A gente não interfere em quem vai chegar para o tratamento. Porque a gente obedece a agenda de regulação, a agenda de regulação do SUS. Que nem o SUS. Então, vem pelo SUS. Elas vão no posto de saúde, entram na regulação e o hospital, o que a gente faz? Dando dinheiro para o hospital abre mais vagas. Ok. A gente começou o trabalho, custeando o tratamento, é super caro, a gente tem que arrecadar o ano inteiro para planejar o ano seguinte, ver quantas mulheres a gente vai conseguir beneficiar. Quantas vocês atendem por ano, mais ou menos? 300 e poucas. Olha, mas a gente já beneficiou importante. mais de 1.800 em 6 anos. É muita coisa. É muita coisa. Quantas Graças vidas a Deus. salvas, Graças né? a Deus. Só que o que a gente via? Essa questão da rede de apoio. Porque a gente estava dando acesso ao tratamento e a gente via a fragilidade dessas mulheres faltarem, muito tristes. E aí a gente criou um grupo de apoio em parceria com o Hospital Santa Marcelina. A gente tem profissionais voluntários incríveis, nutricionistas oncológicos, fisioterapeutas, psicólogos, arteterapeutas, que fazem encontros e atividades com essas pacientes. A gente tem um espaço lá no Hospital Santa Marcelina, fora do hospital, que é a Casinha Rosa, onde a gente faz esses atendimentos, as atividades. E elas fazem a diferença, né? Fazem Cris? total diferença. E não só para elas, tá? Eu falo assim, eu faço questão de estar presente em vários encontros, porque a gente chega lá com um caminhão de reclamação. Eu saio Cai de tudo lá, por terra. eu falo, Cai tudo por Cristina, terra. Cai tudo por quem é terra. você para estar reclamando de qualquer coisa? Assim, joga a chave da reclamação longe. Eu hoje até virei uma pessoa que tem pouca tolerância para a reclamação das pessoas, porque eu falo, vocês não sabem o que é problema. Vocês não têm ideia do que tem um problema. Você está enfrentando uma doença, você está abandonada, você não tem dinheiro para pagar o almoço, porque você não está conseguindo trabalhar. E muitas não têm isso que elas encontraram no mercado de trabalho. Esse entendimento apoio. do Esse chefe apoio, de que você está em apoio. tratamento. Não Esse pode faltar, apoio. não pode chegar atrasado. É. Né? Mas eu isso, acho- André, tem gente que não entende, que quem tem funcionário que não tem plano de saúde, não entende também que essa pessoa, se ela vai fazer um exame no SUS, ela não marca a hora. Não. Ela vai e ela pode ficar o dia inteirinho esperando e ela pode não ser atendida. Então, se ela falar, eu preciso voltar amanhã, a pessoa fala, nossa, mas já passou o dia inteiro hoje e vai ter que voltar E amanhã. é o sustento dela, ela tem medo de Ela perder o tem emprego. que. Então ela deixa de fazer o tratamento, de cuidar da saúde, verdade. porque necessita. São muito essa riscos, é a são muito realidade. riscos, são muitos riscos, né? A pessoa acaba correndo muito riscos. Ô, Cris, eu fiquei curiosa com uma coisa. Porque como a gente tá no meio de empresários e de empresas, né? Eu fico sempre pensando assim, de que forma que as empresas podem ajudar o Instituto? De que forma que nós, como profissionais, também podemos auxiliar nisso? Porque eu entendo que isso é algo que é para todos, né? E a gente depende muito de doação. E eu falo muito que não importa o tamanho da doação. Se cada um doar um pouquinho, a gente faz muito. Então, o câncer de mama não é minha causa, não me sensibiliza, tudo bem. Escolhe uma causa e ajude, apoie. Porque existem muitas causas, Sim. assim, a sociedade civil pode fazer a diferença. Em média, quanto custa o tratamento de uma mulher pelo que chega de câncer de mama? R$45 mil. O que o Instituto, o que a gente cobre é a diferença. Então, por mulher são R$30 mil. Ok. E a gente cobre também médicos, porque como a gente aumentou a demanda no hospital, a gente tem que pôr mais médicos para fazerem mais horas, a gente cobre uma equipe de anestesia, porque é um hospital de portas abertas, então chegava uma emergência, não vamos operar o câncer, vamos atender o baleado, ou a pessoa que está com uma emergência. Então, para a gente não perder as cirurgias de retirada de tumor, a gente tem uma equipe custeada pelo Instituto específica para estar com os mastologistas. Perfeito. A grande maioria das cirurgias são grandes. Então, é mastectomia Total. Né? Porque então, já descobrem mais avançado. Muito diferente do avançado, caso. diferente de quem Já faz acessou check-up, antes. que faz exames anualmente, que vai no ginecologista anualmente. E aí, muitas vezes, tem que tirar a mama toda, fazer esvaziamento axilar. Não dá para fazer reconstrução. Isso é um outro... A mulher, pelo SUS, tem direito à reconstrução mamária. Mas, muitas vezes,
Como ela vai ainda passar por muitas rádios, não é aconselhado fazer a reconstrução. Naquele pode momento. ter Demora aderência da período. prótese. Mas é importante saber que tem esse direito. Então, a gente criou essa equipe multidisciplinar e faz toda a diferença no tratamento dessas mulheres. Elas entram no grupo, elas não querem sair porque é a troca. E voltam até para ajudar outras, provavelmente. Exato, elas né? ficam, porque elas já terminaram, já passaram 5 anos de remissão, elas fazem parte do grupo e elas querem fazer porque Elas receberam, foram além acolhidas, né? de elas terem recebido, elas são um exemplo para as isso. outras. E as empresas no Outubro Rosa, a gente faz muitas parcerias. A gente faz palestra de conscientização nas empresas. Existem empresas que criam um produto e parte da renda, ou 100% do lucro, doam para o Instituto. Tem empresas que patrocinam nossos eventos esportivos. Tudo como forma de conscientizar, de arrecadar recursos e a gente conseguir cada vez salvar mais vidas. Você queria falar, Na época, a clínica me chamava muito para falar por conta desse alto astral que a gente tem, Sim. né? E as pessoas chegam realmente muito abatidas, com o próprio diagnóstico, né? Ainda nem em relação ao tratamento. E eu acho que isso faz a diferença. Você fala que é possível. Hoje eu vou mais falar, porque o meu já tem 9 anos. Assim, gente, estou igual como eu estava antes. Assim, nunca aconteceu. Melhor. Mas eu queria também desmistificar uma outra coisa, que são as terapias. A psicoterapia, a arte-terapia, todas as formas de terapia que as pessoas acham, não preciso disso, imagina, que bobagem, não tenho tempo, está sempre voltado no tempo, não tenho tempo para essas coisas. Como foi fundamental, como foi essencial ter alguém com quem conversar e alguém não é só para te ouvir, é para você ouvir relatos, depoimentos, palavras de apoio, força, né? Porque às vezes os seus familiares também estão abalados, né? E às vezes você precisa desse apoio externo. Então, ouvir que o Protea também oferece isso, não deixem de aproveitar esses momentos, porque são momentos que você se fortalece. Você acha que não, mas estar forte, estar fortalecida também ajuda É base no tratamento. do tratamento, né? E, André, às vezes, só de escutar o relato da tua companheira vai te fortalecer, porque você fala, nossa... Ela já passou por essa jornada, é o exemplo. E o meu problema é muito menor que o dela. Exatamente. Que o dela, além do tratamento do câncer, ela está com um filho na cadeia. Ou ela não tem isso. dinheiro para comprar o gás. É isso. Então, isso e muitas fortalece. vezes o remédio também, porque eu conheço muito também, minha mãe fez tratamento no SUS de câncer, e você recebe ali naquele momento os remédios necessários. Mas quando você sai, é por sua conta. E muita gente não tem o dinheiro para comprar o remédio. Eles te dão uma receita, tá aqui, essa receita, não tem. E não vai, e não continua. E isso tem um ponto também, para quem tem plano de saúde, a gente sabe que tem muitos planos, tem planos e planos, né? Primeiro que tem planos que não tratam oncologia, depois tem muitos planos que limitam medicamentos, e também os pacientes têm direitos. Então, tem que saber que você tem direito, se está prescrito, se teu médico recomendou para aquele teu tipo de câncer, que é aquele medicamento que é o adequado, tem que judicializar. E você ganha. Isso funciona aqui no Brasil. O problema só é que demora, porque inclusive quantas vezes eu também fui pegar remédio nesses dispensadores, né, de remédios, e você chega lá, se tiver uma vírgula errada na receita do médico, você volta. Aí você vem, aí você vai, né? Aí não chega. Então você pensa, a pessoa que não tem a condição de ficar indo e voltando, saindo do trabalho, gastando o custo do transporte, ela acaba desabandonando. É triste. Não tem como fazer. Então, assim, por isso que quem está nos ouvindo nesse podcast tem a função de conscientização. E não é só para as mulheres que estão ouvindo, para os homens que são parceiros dessas mulheres, ou que tem mulheres nas suas empresas. É para ajudar. Então, seja o Instituto Protea, ajude a causa, porque salva vidas. Então, a gente está chegando aqui no final e eu queria fazer uma rodada aqui com vocês, para que vocês já compartilharam muito das lições, mas eu quero que vocês falem quais foram as maiores lições que o câncer de mama trouxe para vocês, o que vocês falam para as mulheres que estão passando por essa jornada, e depois a Cris complementa também, trazendo mais gente aí para o Instituto Protea para ajudar. Andréia, começa. Olha, foram várias lições, eu acho que algumas a gente trouxe aqui, mas acima de tudo, câncer tem cura, câncer de mama tem cura, eu estou curada, né? A Ana está curada. Super curada. E ao mesmo tempo sempre continuamos nos cuidando em todos os sentidos. Então, realmente, acho que o maior aprendizado é se manter saudável, para que quando tiver que enfrentar qualquer desafio na vida, o seu corpo esteja preparado para isso. E realmente contar com toda a rede de apoio que você possa ter. É pedir ajuda e contar, porque é um momento de fragilidade, muitas vezes a gente acha que a gente dá conta e não dá. Não dá ou não precisa.
Dá. E esse eu acho que foi Você o meu viu que você se maior surpreendeu, né, aprendizado. com o seu ex-marido. Falou, nossa, ele fez tanto com o seu ex-marido. Falou, nossa, ele fez tanta coisa que até eu me surpreendi. Aí você falou, pô, devia ter pedido um monte de coisa. É uma fase que você não precisa passar sozinho. Não precisa passar sozinho. E eu realmente, assim, eu percebi isso poucos meses depois. Eu podia ter feito tudo isso antes. Mas eu tive todo o apoio dele, da minha família, das minhas filhas, e que até hoje se preocupam, né? Mãe, está tudo bem, está tudo ótimo. E essa preocupação que eu também tinha com elas, nossa, hereditário, não é. Elas estão lá, vão fazer os seus exames, como qualquer pessoa tem que fazer. Né? Então, eu acho que é isso. Não tenha medo de se cuidar. Não pode ter medo de se cuidar. A gente está em tratamento, assim, o tempo todo. Então, tem uma frase, né, que assim, tem vezes que a gente vai nas palestras, as pessoas falam assim, eu não faço exame porque quem procura acha. Tem um complemento, quem procura acha, mas quem acha cura. É isso. Nossa, perfeito. Faltou o complemento. Perfeito. Leva o complemento junto. É isso aí. Ana, você? Olha, para mim, como a Andréa falou, são várias lições, porque eu chamo de uma experiência mesmo, mas eu vejo que o principal é fazer diagnóstico. É você poder fazer os exames anualmente. Então, para mim, se eu puder deixar o principal recado vá ao médico e faça todos os exames que você precisar fazer. E não espere, né? E não espere, já fez o exame, como a Cris comentou, quem procura acha, mas quem acha a cura também. Então, achando a cura, a gente tem solução para tudo. E lembra que a gente hoje no Brasil, tem muitos tratamentos, a gente tem muito acesso. Né? Então, vai atrás, pergunta, vai atrás de quem já teve que se tratar, porque juntos a gente pode ajudar. Cris, quero que você dê uma mensagem falando um pouco, até se tiver coisas para desmistificar, que muita gente acha do câncer de mama, alguma você já falou aqui, também aproveita e fale agora. Bom, obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês, conhecer a história da Andréa, da Ana. Obrigada pela oportunidade. Para a gente, então, como eu falei, as empresas são fundamentais para apoiar o Instituto. Então, quem quiser também conversar, saber mais de eventos de conscientização que a gente faz, eu acho que é importante a gente sempre levar essa informação. As pessoas, por mais que elas acham que elas sabem muito, no final das contas, quando se trata de um câncer, as pessoas não querem saber. Então, eu acho que informação é fundamental. Assim, um paciente empoderado, ele é um paciente completamente diferente de outro, tanto pelo SUS como no sistema particular. Só agradecer mesmo a oportunidade e todas as informações que vocês precisarem, qualquer dúvida, estamos acessíveis. Entre em contato com a gente, Instituto Protea, que a gente vai ter o maior prazer em poder ajudar. Maravilha, vou passar o contato aqui embaixo da tela para todo mundo acessar. Eu quero agradecer a presença maravilhosa dessas mulheres iluminadas que inspiraram todos nós. Agradecer a Sultis, que é a nossa patrocinadora, a plataforma que oferece diversos recursos para a gestão de redes de franquias, com mais de 25 módulos integrados. Eu quero também aproveitar e dar um relato aqui, que a minha mãe, infelizmente, ela faleceu de câncer recentemente, e por conta disso eu li muitos livros sobre a doença. Eu quero indicar alguns, não é algo que eu faço aqui no podcast, mas eu acho importante dentro dessa jornada que nós estamos. Um é desse médico que chama Anticâncer, eu vou botar também aqui no final. Nós temos uma médica que fala muito sobre cuidado paliativo, que é a Ana Cláudia Quintana Arantes. Ela tem vários livros desse tipo. Esse aqui é o Pra Vida Toda Valer a Pena, vale muito a pena que todo mundo leia. E uma jornalista que chama Ana Michele Soares, todo mundo conhece como Ana Mi. Ela escreveu vários livros, esse aqui é o Vida Inteira, e eu vou tomar liberdade para ler um tutorial de como matar o câncer aí para todo mundo que está nos ouvindo. Se você está em tratamento, transmute medo em coragem, controle em fé, dor em inspiração. Olhe de frente para seu algoz e encare todas as sombras que ele carrega. Abrace amorosamente seu corpo, sua essência, seu coração. Liberte-se do que não faz sentido. Respire, sinta profundamente, viva. E se você terminou o tratamento, desapega do câncer. Ou ele seguirá vencendo, ainda que não exista mais. Pare de dar todo o crédito a ele. O trabalho de transformação pessoal, quem faz é você. Agradeça a oportunidade de viver uma vida com mais sentido agora que descobriu que é um ser mortal. Seja grato e viva. E se você é saudável, pare de alimentar o câncer que habita em você. Todos eles. Viva leve, viva por inteiro, seja humanidade.
Obrigada a presença de todos vocês. Ai, Que lindo. Parabéns, parabéns. Muito bom. Até o próximo Fala Franchise, com tema de saúde mental, que tem tudo a ver com o que estamos falando aqui. Isso aí. Até mais, gente.